Não. Boa noite. Oi, pastor Paulo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que vão? Meu querido pastor Paulo, obrigado pela oportunidade, de poder estar aqui junto com o senhor aqui para a gente falar um pouquinho para homens. Ah, muito bom. E nós estamos mesmo com o Senhor Jesus Cristo. Não fala Senhor para mim que dói as costas, né? Olha, para quem entrou agora, sejam bem-vindos. Eu vou tentar acompanhar aqui, porque o homem fazendo duas coisas é complicado, né? Então a gente vai ver aí quem está entrando, né? Eu pedi para as mulheres deixarem os homens entrarem, né? Porque elas têm que deixar os homens entrarem, né? Então vamos dar uma boa noite conforme vai entrando. Demora, nós temos um delay aqui, né? Então para nós é um horário, para quem está assistindo passa a ser um outro horário por causa do pequeno delay aí que todo mundo já tem conhecido das famosas lives aí, né? Eu acho que você também está vendo o chat também, o Paulo? Deixa eu ver se eu consigo. Estou vendo. Agora eu pus aqui. Oi? Eu estou vendo. Ah, então tá. O Júlio já entrou, Júlio Campos, seja boa noite. O William Cortez está aí, né? Quero que vocês participem aí, hein? Que joia. Vocês podem colocar aí os comentários e a gente vai ouvindo os comentários, as perguntas também. A gente vai esperar mais um pouco o pessoal entrar, né? Homem é um pouco mais lento, né? Homem é atrasado, né? Normalmente atrasa, né? Nós fazemos uma coisa mal feita, não dá para fazer duas. Não. Né? O homem nunca faz duas coisas mal feitas, uma só, porque ele não consegue fazer duas, né? Não consegue, é impossível. Se ele fizesse duas ao mesmo tempo, ia sair duas mal feitas, né? Não, a gente brinca, coisa séria, meu. Eu sei disso. Eu falo para as pessoas, eu sei disso. Eu sou homem. Eu sei disso. Eu assumo. É claro. Oxe, não tenha dúvida. Né? É isso mesmo. Deixa eu ver aí, o Diógenes Hélio entrou, né? Não me lembro quem é. O Diógenes, não sei. Conheço o Diógenes, mas faz tempo que eu não converso com ele. Né? Seja bem-vindo, Diógenes. Pode se apresentar aí no chat. Pode pôr aí de onde que você é e a gente vai conversando. Né? Eu coloquei no meu Face, né? Talvez entre pessoas que são meus amigos, aí se eu identificar, eu já vou, né, verificando isso aí, né? Já vou acompanhando vocês. O Josiano entrou, o Josi é da nossa igreja. Salve, Josi. Que bom que a Aline deixou você entrar. Isso é bom. Boa noite. Tá? Nós estamos aqui com o pastor Paulo Andrade, ele é da Igreja Batista na Granja Viana, né? É a Igreja Batista da Granja Viana. Da Granja Viana. Né? Isso. O Cristiano é o meu pastor de jovens, já entrou. Cris, eu peguei o seu fone de ouvido, tá? Porque eu esqueci o meu, né? Sabe aquele negócio, o homem sempre esquece as coisas, né? Não, eu não esqueci, eu trouxe ele, mas deixei no carro. Então, eu lembrei desse instante que estava no carro. Então, para não atrasar nada, eu não fui até o carro pegar, tá? Aí o Cristiano já fez joinha, já concordou, né? Então tá bom, tá? Josiano, vai dar risada porque é assim mesmo. A gente é homem e é humano, né? Tem dois complicadores sérios para mim, né? E para todos nós, né? Nós somos humanos e mais sério ainda, nós somos homens. Então tem dois complicadores aí para gente. E às vezes ficamos bravos quando as nossas mulheres nos lembram alguma coisa, né? Sim. E ela tem que lembrar, senão a gente esquece mesmo. Eu falo para minha esposa, Paulo, não me julgue por aquilo que você pensa, porque eu não sei o que você está pensando. Por favor, me fala, porque eu não consigo perceber isso. Então, não, eu sou inocente do que você está pensando. Exatamente.
O Gilnilson está chegando aí também, é outro da nossa igreja, né? Pedi para a esposa também deixar ele entrar. Não, Ó, então, essa igreja oficial aí. eu acho que é o pessoal da técnica do audiovisual, aí eles entram pelo site, pelo Facebook. Aliás, não, ele tá curtindo, tá dando ok, né, no Facebook da igreja. Eu não sei quem que é da equipe técnica que colocou aí, mas tem alguém da equipe técnica assistindo, isso é bom. Né, eu agradeço o Jantson, né? Nós estamos sendo assessorados pelo Jantson, que é da equipe de audiovisual, da equipe técnica, né, que está com a gente aí. Opa, seja bem-vindo, Eloy. Fala, pastor. Fala, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Que bom receber você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Fica aí com a gente, hein? Ó, o pessoal, não se prepara para passar um tempo aqui, tá? Não deixa as coisas muito longe de você, né? Porque se vai pedir para a esposa, ela vai ficar com raiva de você. Calma, né? Traz tudo para perto, assim. Ó. Eu vim para a igreja, eu vim para o meu escritório e olha, eu já preparei tudo aqui para mim, ó. Olha aqui, ó. Já está com um cafezinho aqui do lado, né? Já esquentei a água, aí eu vou ficar tomando café aqui. Né? Ouvindo o pastor Paulo e tomando um cafezinho, né? Isso aí. Eu gosto muito desse. Eu não vou mostrar a marca, porque eles não pagaram de, sabe, cachê para mostrar a marca. Então eu não vou mostrar a marca. Né? Se me ligarem durante a live, aí eu mostro a marca. Tá certo. Pastor Paulo, é assim, né? A gente não pode perder a oportunidade. Atrasou o cheque, alguma coisa assim. Pode ser. Tá, o Edivaldo Gomes entrou, o irmão Josué entrou, é diácono em nossa igreja. O Wilson Carvalho, seja bem-vindo, Wilson. Eu quero que vocês se apresentem. Maura, a irmã Maura entrou aí, mas é pro maridão, né? É o maridão que está aí, né, Maura? É live para homem. Ele não homem. sabe entrar por causa disso. Hã? É porque ele não sabe entrar. Ela ajudou ele, aí tá usando, tá deixando o celular, né? Porque normalmente o melhor celular fica com a esposa. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? É verdade. Se tem um iPhone e o outro, o iPhone é da esposa. Quando não é da filha adolescente, ou mais velha, sem né? dúvida, aí vai ficar com ela. Ou seja, por último fica para o homem. É verdade. Edivaldo é lá na igreja. Muito bom. Opa! Presença, um abraço. Tá, boa noite. Fiquem à vontade, podem fazer perguntas, né? O pastor Paulo ele vai começar, né? Ele vai ter uma palavra aí de abertura, de conversa, e aí vocês vão anotando algumas coisas. Eu já anotei algumas, já andei preparando ele para algumas perguntas que eu quero fazer, né? Mas mais para frente, né? Mas ele tem uma palavra aí, né? E a gente vai entrar no tema, vai começar a conversar agora, já são 8 minutos aqui passados, né? Quase 10 minutos. A gente já vai entrar no tema para a gente também não estender muito depois das 9 horas, 9h30, né? Porque até as 9h30 a gente está aí, não sei se vai estender muito, mas vamos ver como que vai estar os homens, tá bom? Ainda bem que hoje não tem jogo, né, Paulo? Ainda bem, puxa vida. Rapaz. Como São Paulino, faz tempo que não tem jogo, viu? Olha, a minha caneca tá ali. Eu sou São Paulino também. Eu também. Rapaz, não teve jogo. Eu vou usar máscara, então. Espera um pouquinho. Não faz isso. Eles usaram máscara no outro jogo. Porque, tava complicado lá. Mirassol e voltou mesmo. Mas vamos parar de falar coisa triste e vamos falar de coisas alegres. Tá? Olha, Bruno Freitas é da nossa igreja, pastor Bruno, né? Que joia, seja bem-vindo. Né? O Dorival chegou do serviço correndo, creio, já tomou um banho e tá aí prontinho, né, Dorival? Porque olha, eu deixei a minha caneca aqui com o café, né? A xicrinha de café tá aqui do lado. Eu vou preparar um cafezinho, vou tomando aqui, tem um copo d'água, né? Viu? Dora Bomilca, sua esposa vai monitorar você, hein, meu? É minha esposa, ela é minha companheira idônea, há 40 anos. Aí, muito bem, muito
bem. Eu fiz uma pergunta a minha esposa para perguntar para ela. Depois você fala, né? Depois que você... O Paulo deu uma paradinha, né? Deu uma paradinha aqui, mas acho que agora voltou. Voltou. É a nossa internet de cada dia, né? A gente tem que orar assim, né? O pão nosso de cada dia e a internet de cada dia nos dai hoje. Você precisa orar sempre. Tá? Paulo, se apresenta, você já falou da Dora, sua esposa, mas se apresenta, queremos conhecer você. Aliás, o rapaz da sua igreja, se não me conhece, sou o pastor Valdomiro Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista em Jandira, né? Nós estamos transmitindo pelo Facebook da igreja, né? do PIB em Jandira oficial, ou PIB em Jandira, você põe aí, vai sair lá na nossa igreja, e esse é um projeto nosso aí de alcançar a igreja além do templo, né? E estávamos comunhão aí, conversando sobre assuntos que nos edificam, né? Semana passada tivemos uma live para mulheres, né? E hoje nós temos uma live para homens, né? A das mulheres, foram muitas mulheres, mas eu não sei se é porque falaram que ia sortear uma bolsa no final, aí entrou muitas mulheres. Ainda bem que elas não estão nos ouvindo. É isso aí. Eu acho que aqui, se a gente sorteasse um kit churrasco, ia ter muita gente aqui, muitos homens aí. Sem dúvida, né? Que tal? Vamos lá. Paulo, se apresenta primeiro e você pode seguir em frente. Eu estou ajeitando aqui que deu uma tombadinha, tá? Pode seguir em frente com uma palavra, eu vou estar com você, vou estar anotando aqui, né? E a gente vai compartilhar a tua palavra. Vocês que estão ouvindo podem anotar as perguntas, eu vou anotando as perguntas. Né? E aí, quando o Paulo der uma brecha, aí eu faço as perguntas. Joia. Tá bom. Obrigado, pastor Valdomiro. Muito obrigado por essa grande honra e oportunidade de estar falando nessa live para homens. Eu acho que é importantíssimo a gente estar falando para homens, porque o homem hoje está perdendo o seu lugar no lar, na igreja, está perdendo o seu lugar. Isso por quê? Porque o seu título foi em cima, foi excelente, gostei demais. Procrastinação, isso aí nós somos procrastinadores, todos nós homens somos procrastinadores. Então foi muito bom, obrigado. Eu sou pastor da Igreja Batista da Granja Viana, eu fui pastor fundador lá, e eu tenho muito amor por aquela igreja, eu fico muito feliz de estar lá. Agora temos outro pastor, que é o pastor Jafé, e é muito bom estar aqui. Eu fui médico durante 30 anos, né? Na realidade, eu comecei a estudar teologia, e aí eu parei a teologia e entrei na faculdade de medicina. E fiquei 30 anos fiz a faculdade, fiz a residência, fiz pós-graduação lá na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e saí de lá aposentado. Então, fiquei a vida toda lá. Mas, com 40 anos, 45 anos, eu resolvi voltar a estudar teologia. Então, aí eu fiz um mestrado, aí eu agora fiz o doutorado, mas eu não acabei, eu estou tentando acabar, que eu gosto muito de estudar. Então, desde a medicina como na teologia, eu gosto muito de estudar. E Deus me deu essa grande honra de ser pastor de uma igreja, isso foi muito bom, tem sido muito gostoso, muito bom essa graça de eu poder servi-lo na igreja. Agora, falando para homens, eu gosto muito de falar para homens, gosto muito porque Deus nos fez para ser homens e nós realmente ou procrastinamos ou abrimos mão. Nós gostamos de abrir mão da nossa função, né? De pessoas que devem ser responsáveis, mas ser responsável pelo lar. Como Deus falou para Adão, vai chamar primeiro a mim, né? E vai falar, o que você fez da tua casa? Como é que está a tua casa?
Aí você vai falar, a mulher que tu me deste fez isso? Não. Os filhos são ruins? Não. Não, ele vai chamar a minha responsabilidade. Então, eu acho que nós, como homens, temos a responsabilidade de ser o sacerdote do lar, apesar que a mulher não fique isenta de ter a sua vida espiritual. Mas quem tem que chamar para estudar a Bíblia, para orar, para reconciliar, para disciplinar os filhos, para alguma atitude que tenha que ser feita naquela casa, até trocar uma lâmpada, é esse homem que tem que fazer. Então, para cuidar da saúde da mulher, eu acho que nós temos a responsabilidade de ser a pessoa que vai cuidar da casa. Afinal, eu acho que Deus deu para a gente. Então, como eu falei, não pode isentar a mulher da sua responsabilidade, mas nós temos a responsabilidade. Deus vai chamar a nossa responsabilidade do nosso lar. E eu gostei muito desse título, procrastinação, porque ele cabe em todos os sentidos. Na nossa saúde, no cuidado da casa, cuidado com a esposa, cuidado com os filhos. Nós chegamos em casa e não queremos saber se a criança fez isso ou fez aquilo, e fala, não, a educação de filho é com a mulher. Não. A minha esposa sempre fez, eu tenho 3 filhos, já são adultos, mas a minha esposa sempre falava assim, olha, à noite, quando seu pai chegar, vai conversar com você. Então, e realmente foi bom, porque eu tenho hoje uma amizade muito grande com meus filhos. Se puder falar depois sobre como criei meus filhos, mas hoje eles são adultos, profissionais, mas eu tenho uma coisa que ficou, que é a amizade com os meus filhos. Né? Então, pessoas que chegam para mim e falam, pai, vamos almoçar hoje, vem, a gente se encontra em tal lugar e vai almoçar, a iniciativa é deles, a gente tem uma boa amizade, isso é muito gostoso. Mas, então, voltando ao termo procrastinação, só para a gente introduzir, e eu fiquei pensando em procrastinar, eu queria pôr um sinônimo para procrastinar, que é vagabundear, tá bom? Eu acho que na Bíblia é a mesma coisa. Eu queria ler 3 versículos em Provérbios, que eu acho que tem a ver com... E tem vários outros que eu não vou ler. Eu vou ler aqui na NVT, que diz assim, e é termo forte, viu, gente? Mas como só estamos nós aqui numa mesa com homens, vocês vão vir e vamos ver. Procrastinar, mas aqui é Provérbios 6, de 6 até o 11, mas olha só. Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Aprender com a formiga preguiçoso é assim, quando você tiver que fazer alguma coisa na sua casa, você está procrastinando e você está sendo vagabundo, como diz aqui, olha só. Observe como ela age, embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. E não vem dizer que você trabalha o dia todo, quando primeiro valor seu é a sua esposa, tá? O segundo valor são seus filhos, depois vem o seu trabalho. É lógico que você vai gastar mais tempo com o seu trabalho, mas em valor, em prioridade, em dar importância, a primeira coisa é a sua esposa. Segunda coisa é o seu filho, os seus filhos. Terceiro vem o teu trabalho. Então, embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ele trabalha duro durante o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Até quando você vai chegar e ligar o jornal e as crianças gritando lá e sua mulher louca na cozinha e você está lá dormindo? Isso aí, a Bíblia está falando, você está procrastinando, mas você é vagabundo. Está aqui, olha, vai ter com formiga preguiçoso, né? Quando sairá da cama, um pouco mais de sono, um pouco mais, um cochilo, mais um descanso, braços cruzados, a pobreza o assaltará como um bandido. Não necessariamente porque você trabalha bem fora, então talvez o dinheiro tenha, mas a pobreza de sentimentos, de amor, de respeito na sua casa, pode acontecer isso aí.
Então, a escassez o atacará como um ladrão armado. Então, eu queria me encaixar, porque eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, que eu sou assim, né? Então, se tem uma lâmpada para trocar, se eu deixar, eu vou deixar 6 meses essa lâmpada para trocar. Eu vou procrastinar, mas, na realidade, eu sou preguiçoso, tá? E isso vai deixar a sua esposa muito chateada. Então, procrastinar, eu peguei uma definição que é adiar intencionalmente algo para fazer. Eu estou adiando para fazer. E isso não deve acontecer. Nós somos, como homens, senhores em procrastinar. E isso é ruim para a família, é ruim para a tua saúde. Nós vamos falar sobre saúde. Quando você cuidou da sua saúde? Quando você cuidou da sua esposa, você está procrastinando em cuidar da sua esposa, em cuidar dos teus filhos. E isso é muito grave. Por isso que eu gostaria que houvesse perguntas sobre educação de filhos, sobre cuidado da esposa, sobre cuidado da saúde, para que isso nós possamos enriquecer o nosso bate-papo, que, na realidade, procrastinar é ser preguiçoso, como diz a Bíblia. Eu acho que é sinônimo, é adiar uma responsabilidade. Então, não sei se já tem alguma pergunta aqui para nós, mas eu posso até provocar. Não sei se o pastor Valdomiro quer começar fazendo, ou eu posso falar alguma coisa sobre educação de filhos, sobre relacionamento conjugal, onde a gente procrastina as nossas responsabilidades como marido. Eu acho que dá para continuar, né, você falando alguma coisa, e o pessoal não procrastine para fazer perguntas, tá? Tá certo. Né, eles precisam, pode fazer alguma pergunta aí, ou senão eu vou começar também a fazer as minhas perguntas, né? Né? Tem perguntas que não podem ser procrastinadas, então você tem que ir para elas. Não tem problema, você pode falar que um amigo seu mandou fazer essa pergunta, sem problema nenhum. Né? Se você quiser... Eu sei que vocês não têm problema nenhum. Exatamente. E se você quiser, é só colocar aí pastor. Na hora que você colocar pastor e fizer a pergunta, essa pergunta só vai estar sendo vista por mim e por você. Tô brincando, é mentirinha, né? Todo mundo vai ver a sua pergunta. Tá, mas pode pôr aí, tá? Põe aí, a gente vai seguir em frente, sem problema nenhum. Se você quiser, você pode mandar para o meu WhatsApp, né? O pessoal que tem meu WhatsApp pode mandar para o meu, né? Aí eu faço a pergunta como sem nome, tá? Não, eu tô brincando. Mas eu acho que é importante esse deixar de lado a esposa, e a gente costuma fazer isso, né? Essa semana eu falei sobre paternidade na quarta-feira, e eu falei assim, uma das coisas que talvez eu mudaria é que na infância das minhas filhas, eu acho que eu ficaria um pouco mais em casa. Eu já era ministro de música, né? Então eu já era tempo integral na igreja. Mas muitas vezes o volume de trabalho era muito grande na igreja. E eu, mesmo tendo flexibilidade com horário, eu não perdia nenhuma consulta com elas. A gente sempre estavam juntos. Eu tinha o meu dia de folga, mas eu sei que podia dar mais um pouquinho, né? Então tinha algumas coisas que eu ficava curioso, né? E aí só chegava à noite e aí a Sônia falava, ela fez isso, ela fez aquilo. Deu uma vontade de ficar junto, né? Então eu acho que eu teria ficado mais junto aí na infância, né, delas, e eu mudaria isso, porque a gente precisa realmente priorizar um pouco mais a esposa e os filhos. Fala um pouquinho mais sobre isso, e realmente, eu achei interessante quando você falou que procrastinar é adiar intencionalmente. Exatamente. Não somos inocentes. Quando nós procrastinamos, somos culpados. Porque nós assumimos a responsabilidade de adiar as coisas. É verdade. Eu não sei se brecou. Não, está falando. Não, tá, pode ir. Isso porque a gente está procrastinando uma responsabilidade nossa. Na Bíblia, e eu vejo isso muito bíblico, nosso primeiro grande valor é o nosso relacionamento com Deus, né? Agora, esse nosso relacionamento com Deus não é ir à igreja e fazer as tarefas da igreja, é o nosso relacionamento com Deus. Isso é o mais importante, não é
eu estou com muitos problemas em casa e vou me esconder na igreja trabalhando todo dia na semana. Não, não é isso. Então, nosso relacionamento com Deus. Então, primeiro grande valor. O segundo grande valor é o nosso relacionamento com a nossa esposa. Tá? Então, uma coisa que eu sempre fiz e gosto de fazer e oriento as pessoas a fazerem é ter uma noite com a sua esposa. Você vai ter uma noite na semana, você vai comer fora, ou vai comer dentro, em casa, mas você vai passear, você vai no shopping, deixa o cartão de crédito em casa, vai passear, vai andar de mão dada, vai namorar, vai conversar. Então, isso é muito importante. Então, primeiro grande valor, Deus, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com a esposa. Estou falando para maridos, porque esses dois eram relacionamento marido e mulher, é o mais importante. Não podemos deixar isso aí, procrastinar a nossa agenda. Agenda é agenda. Então, eu tenho um dia onde eu saio com a minha esposa. Isso aí há muitos anos. E não é sair com amigos. Isso não vale. Não é sair com filhos, também não vale. É sair com a esposa. Vocês dois, de mãozinhas dadas, conversando. Isso é importante, uma vez por semana, tá? Não estou nem falando férias que tem que ter com a família, mas tudo bem, uma vez por semana com a sua esposa. Terceiro valor são os filhos. Os filhos vão embora rápido. Então, agende o tempo com seus filhos. Eu tenho um exemplo, eu tenho poucos exemplos bons na minha vida, mas esse aqui eu quero citar, que durante toda a minha vida, meus filhos eram pequenos, e isso foi até 18, 19 anos, quando eles entraram na faculdade, nós saíamos toda segunda-feira à tarde. Eu fechava o consultório, às 2, 3 horas da tarde, eu largava minhas atividades, às 3h30, 4 horas no máximo, eu os pegava em casa, um por dia, um por segunda-feira. E eles decidiam o que fazer. Naquela época tinha fliperama no shopping, tinha andar de kart, tinha um que gostava de ir nas livrarias e bibliotecas. Então, a gente ficava um bom tempo junto, depois jantava junto, e voltava às 9, 10 horas da noite. Isso fez com que houvesse uma grande amizade com os meus filhos, muita amizade. E isso eu tenho frutos até hoje. Nós ficamos mais de 10 anos fazendo isso, toda segunda-feira. Então, o que eu perdia de dinheiro, né, no meu laboratório, no meu consultório, eu ganhei muito com o relacionamento com eles. Então, tempo, né? A Bíblia fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Procurar e fazer a vontade de Deus, lá em Efésios 5. Então, esse tempo que você vai gastar com a sua esposa é pouco tempo, é uma noite por semana. O tempo que você vai gastar, meus filhos falavam, daqui a 2 semanas eu vou fazer isso, tá bom, é teu tempo. Eu tenho uma semana para cada filho. Depois disso, em valor, em amor, você vai para o teu trabalho. Você tem que ser uma pessoa competente. Você não vai poder trabalhar menos que 8 horas por dia, mas você vai tentar agendar as coisas mais importantes. Depois disso, vem a igreja. Eu tenho posto na minha igreja o seguinte, você não pode ir para a igreja mais que uma vez por semana. Tá? Durante a semana, não, só se você der atenção à tua família. Que a tua mulher é mais importante, o teu filho é mais importante. Então, e depois vem o trabalho, e depois vem a igreja. Eu trabalho, porque não pode ser um vagabundo na empresa e te chamarem de falar, pô, esse é crente, é vagabundo, é um mau testemunho. Então, vem trabalho, depois o trabalho da igreja. Então, sempre pensa nessa escala de valores. Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com a esposa, relacionamento com o filho, trabalho, depois o ministério seu na igreja. Então, pensa bem nisso. Não procrastine
a sua saída semana que vem com a sua esposa. Não procrastine o tempo que você vai gastar de qualidade com seus filhos. Então, isso para mim foi muito importante, tá? Tenho os filhos adultos e eu colho frutos bons disso. E um relacionamento com a minha esposa de 40 anos de casado, tá? Então, tem sido uma bênção o nosso casamento por causa disso. Tem alguma pergunta? Não, acho que o seu microfone está desligado, pastor. O teu microfone está desligado. Muito bom. Será que estão me ouvindo? Senão a gente pode ir para a procrastinação da nossa saúde, né? Eu não sei qual a idade dos nossos ouvintes. Né? Você também. Pode continuar. Posso falar? Será que estão me ouvindo? Então, tá bom. Então, vamos continuar falando sobre, talvez, a nossa saúde, que é muito procrastinada. Na realidade, né, como diz a Bíblia, nós somos preguiçosos com a nossa saúde. Às vezes, nós cuidamos da nossa saúde dos outros, mas não da nossa saúde. Então, eu não sei qual é o homem... A mulher, claro, tem que fazer, está mais acostumada e mais, ela na realidade, ela... Pastor, o senhor está aí, não sei se eu vou passar outra. Não, eu ouvi você, mas a minha tela saiu daqui e eu não conseguia trazer ela para a volta, por isso que eu tive que desligar e ligar de novo, né? Sou um mau usuário, né? Eu sou um mau usuário. Eu achei, eu estava ouvindo você falando aí das prioridades e eu achei muito interessante essa diferença que você fez de esposa e filhos, né? E a gente normalmente fala assim, Deus, depois família, né? Aliás, vou fazer assim, ó, tem tantas pessoas entrando, tem alguns nomes de mulheres, só estou avisando, essa live é uma live para homens, especial para homens, né? Homens, procrastinação, né, com o pastor Paulo da Igreja Batista da Granja Viana, e eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Jandira, né, mas podem ficar e assistir à vontade, né, os homens aí podem fazer perguntas, né, já entrou várias pessoas, né, o Gessé, o Alexandre Montiel está aí, entrou também, né, o Everton Leite, eu acho que o Everton... É da minha igreja. Do Paulo, eu não conheço, não me lembro dele. Aí, sejam bem-vindos, né? Isso é muito importante. Juntos aqui, né? O Wilson está aí firme, né? O Wilson, que é da igreja também aí do Paulo, né? E eu achei interessante porque a gente fala Deus e família, Deus e família. Aí você falou assim, Deus, esposa e filhos. Né? A prioridade é sempre dela, né? A gente não pode acabar colocando os filhos antes da esposa. É verdade, pastor. Porque é o seguinte, e um grande problema, isso eu tive quando eu era médico, como pastor, como a gente aconselha muito, né? O casamento vai bem
e até chegar aos filhos. Quando chega aos filhos, a mulher deixa de ser esposa e vira a ser mãe. E o pai, e o homem deixa de ser marido e chama pai. Isso é terrível Sim. na vida de um casal. Então, às vezes a pessoa chega em casa, eu não gosto disso, eu falo, oi mãe, tudo bem? Eu falo, não é sua mãe, é sua esposa, né? E Eu ela também fala, não gosto, pai, não. ele não é seu pai, ele é teu marido. E os filhos precisam dessa hierarquia, não sei se a hierarquia é a melhor palavra, mas saber que o amor entre o pai e a mãe é maior do que o amor com eles. Porque senão eles vão fazer aquele joguinho que todos nós sabemos. Então ele tem que saber que há uma cumplicidade maior entre o marido e a mulher do que a cumplicidade entre mãe e filho, ou pai e filho. Isso é bom para eles, tem que saber isso. Eles têm que ver os pais namorando. Será que eu vi meus pais se beijando? Eu nunca vi. Mas é bom para eles saberem que eles têm... O menino precisa saber que o casamento é bom. E o casamento é bom homem com mulher. E a menina, a mulher, a filha, precisa saber que o casamento é bom, que ela vai ser feliz com outro homem e não com uma mulher. Que é bom ser a heterossexualidade ali. Ou seja, meu pai é feliz porque casou com uma mulher, minha mãe é feliz porque casou com um homem. Precisa ter isso na cabecinha deles, para que eles saibam o que vai ser, o que eles vão escolher da vida depois. Então, essa relação, essa cumplicidade de homem e mulher e com os filhos, e sempre mostrar que o relacionamento deles é muito importante, é mais importante do que com os filhos. Isso é bom para os filhos. Então, acho que é uma coisa que às vezes nós esquecemos. Sim, e como você falou, nós acabamos adiando o investimento da mulher. Né? A gente coloca outras coisas na frente disso. E nós não podemos fazer isso. Né? Ela tem que ser prioridade, ela precisa saber que ela é prioridade para nós, os filhos também precisam saber que ela é prioridade para nós. Né? É claro, você falou assim que os filhos têm que ver os pais namorando. Gente, cuidado, né? Tem um limite aí, né? Se você chama a relação sexual de namoro, então, não é que eles têm que ver a sua relação sexual, mas eles têm que ver o seu carinho, né? Os seus beijos, o abracinho. E também eles têm que saber que vocês se trancam no quarto. E o quarto é uma região ali, é a intimidade do casal, e é importante essa intimidade, né? Para os filhos perceberem isso, né? Essa intimidade. Não, A chave é muito importante, a chave do quarto, né? E essa do filho dormir com o pai ou dormir com a mãe, existe uma confusão aí. O filho tem que ser o seu quarto. Você vai lá, você ora, você brinca, mas agora você vai dormir. É hora de... Quando eu saía com a minha esposa, eles queriam sair também. Eu falei, não vai sair, porque agora é a hora da sua mãe. A sua mãe é que vai sair com o seu pai. Mas eu gostaria de... Não vai, eu vou sair com ela. Hoje é o dia dela. Vocês já tiveram o seu dia na segunda-feira. Então, isso é importante. A minha esposa ficava brincando com as minhas filhas, né? Minhas filhas chegavam assim, ai, meu pai. Aí minha esposa falou assim, não, ele é meu marido. Não, ele é meu pai. Não, ele é meu marido. Né? Aí eu falava para ela, assim, ó, antes de ser seu pai, eu era marido dela, ainda sou marido dela e vou continuar sendo marido dela. Tá? Olha, seja bem-vinda, né? Bem-vindo. O Fábio entrou aí, falou Camila Rabelo, mas aí o Fábio falou, é o Fábio, hein? Tá bom, Fábio. Tranquilo, eu sei que não é o seu nome de guerra, né? É Fábio mesmo, né? Que joia, né? Eu sei que você está usando o telefone da Camila, que é melhor que o seu, né? Tudo bem. O Éder Menin, Paulo, é o meu genro, casado com a minha filha. Opa! Né? E tem cuidado muito bem, me deu uma neta linda, sou avô aí com muita alegria desde dezembro, né? É muito bom, né? E aí a gente está aí, entrou a Cristine, entrou
a Nem Bussomar aí, não sei, eu acho que talvez é o marido também, mas eu sabia que ia acontecer isso, Paulo, que ia ter muito nome de mulher, mas que era o celular, né, que estava entrando aí, né? Procrastinar é adiar. Então, nós adiamos. Como que nós temos adiado? Por exemplo, eu vou continuar, e antes de entrar na saúde, nos nossos planos, porque os homens, eles falam assim, eu preciso sustentar a casa, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o alimento, então eu vou deixar o passeio, vou deixar férias para cumprir a minha missão como um bom marido, um bom pai. Na realidade, ele está dando desculpa. A maioria das vezes é desculpa. Na realidade, ele está fugindo, né, de ser um bom marido e um bom pai, porque isso dá mais trabalho do que trabalhar numa empresa. Claro. Não é, não? E vamos ver, quem tem filhos adultos, o que os filhos cobram dos seus pais hoje. Os filhos não vão cobrar um diploma de mestrado, doutorado, não vai cobrar isso. E não vai cobrar dinheiro também, não. Mas se ele teve tempo com seu pai, aí sim. Então, nós vemos hoje os traumas que os filhos, e nós fomos filhos, né? E vemos as pessoas que têm com os pais, foi falta de atenção, falta de amor, falta de tempo. Então, isso é muito mais importante do que você ter um mestrado, doutorado, pós-doc, fazer o que você quiser, né? Fazer um MBA. Não que não possa fazer isso, deve fazer isso, mas levar em conta a prioridade. Quando for escolher um emprego, tem esse emprego que vai me dar 16 horas de trabalho por dia, eu vou ganhar muito. Mas será que você não vai perder a sua família com esse emprego? Então, é uma coisa para se pensar, onde eu vou ter o que eu vou... E outra coisa, o Salmo 127, né? Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Então, a bênção vem enquanto eu estou dormindo. Não que eu quero que você seja vagabundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a bênção de Deus vem quando nós colocamos as nossas prioridades em dia. Ela não vem quando eu vou procurar, mas eu preciso de uma estabilidade financeira. O dinheiro vai embora rapidinho, de uma hora para outra. Vem uma crise. Esse corona que veio agora, quanta gente perdeu emprego, perdeu empresa, perdeu tudo que tinha. Várias pessoas perderam, estão passando necessidade. E quanto eles demoraram para ganhar isso? E quanto seus filhos e sua esposa perdeu para ganhar o que eles perderam agora? Então, e aqueles que não investiram na família antes, agora, durante a pandemia, sentiu muita falta. Sim, sem dúvida. Porque quando teve que voltar para a família, cadê a família? Sem dúvida. E aí nós vemos hoje, na pandemia, a briga familiar que tem, as separações, os divórcios, o que a gente aumentou vê muito. em família, às vezes, por quê? Porque agora estão juntos. E eles não cultivaram. Porque procrastinou, porque deixou de lado. Né? Exatamente. Exatamente. Adiou o investimento na família e, às vezes, investimento numa amante ou num relacionamento extraconjugal, né? E agora? E como que ficou? Exatamente. Então, se tiver se ele investiu na grama do vizinho, aí está perdido mesmo. Mas se ele não teve uma agenda, a minha agenda é qual é o que eu vou gastar com a minha família, com a minha mulher e com meus filhos. Aí essa pandemia foi problema. Teve problema. E é interessante como há muitos anos atrás já estamos vendo uma reversão sobre o conceito de business, né? de trabalhadores. As empresas têm valorizado pessoas que têm uma família estável, né? Muitos conglomerados, eles procuram CEOs que têm uma família equilibrada. Porque se a pessoa consegue
né, viver um equilíbrio familiar, um bom relacionamento estável, ele tem suporte para passar pelas tensões, né, por situações difíceis, e ele está mais preparado para tomar decisões, né, sob pressão. Exatamente. Não é? Porque a família produz um equilíbrio que é importante para os negócios, para o ramo empresarial e talvez até médico também, né? Você é médico. Né? Os médicos com uma família, com um relacionamento familiar estável, eles são estáveis e eles conseguem tomar decisões, operar e tratar com mais sensibilidade e com mais objetividade. Sem dúvida. Né? A Nen, né, Busaindra, você precisa me corrigir, né? Ela fala assim, a pandemia é boa... Hã? É Busanra, é isso mesmo. É Busanra. Tá certo. Né? A pandemia é boa quando houve investimento no relacionamento marido e mulher, com certeza. Não só marido e mulher, mas marido e filhos. E o pessoal fala que foi muito prejudicial porque aumentou os divórcios. Mas eu tenho falado que eu tenho visto muita coisa boa. Muito pai que não brincava com os filhos, brincando com os filhos. Né? Muito marido que não comia na mesa com os filhos, não sentava à mesa, e agora, durante a pandemia, estão sentando à mesa, passando tempo juntos. Né? Então, eu vejo um aspecto positivo nisso. Né? Mas tem um aspecto... Agora eu vou entrar na saúde, mas tem um aspecto negativo. Porque é aí que os homens abandonaram a questão de tratamento médico, né? Com a desculpa de que não tem mais ninguém atendendo, então deixa para lá. Né? E aí, nós precisamos cuidar da nossa saúde para cuidar também da nossa esposa, né? Sem dúvida. Só colocar uma observação. O Éder Menin aqui, que é o meu genro, ele fala assim, meu pai trabalhava muito, né? Tanto no trabalho como profissão e no ministério que ele tinha na igreja. E durante vários anos ele trabalhava em outros estados, mas sempre que chegava de viagem, trazia um presente no final de semana, que ele estava em casa, né? Pega a Calói, a Barra Forte, essa é antiga, hein, Éder? Barra Forte, né? Me colocava na garupa e andávamos, horas de bicicleta e tempo. E depois, na adolescência, sempre estava muitos na igreja, nas obras da igreja, de alguma forma, ele tinha tempo para os filhos. Louvado seja Deus, administrava esse tempo para poder passar esse tempo com os filhos, né? Eu falo assim, eu senti muita falta do meu pai trabalhava muito também, mas ele passou vários anos tendo uma folga por domingo de 15 em 15 dias. E eu admirava que no domingo que ele tinha folga, ele acordava cedo, ia na padaria, comprava pãozinho, trazia para casa e fazia questão de ajudar a acordar todo mundo, né, os 4 filhos, para todos nós irmos juntos para a igreja. Então a gente ia junto para a igreja, a gente voltava da igreja, almoçava, ele fazia questão de almoçar juntos, né, de tomar café junto, de almoçar junto, de tomar o cafezinho da tarde juntos e já janta juntos. Né? Então, ou seja, é a minha folga, eu vou mergulhar na família. Né? Então, isso eu via nele, isso. Mesmo ele trabalhando muito. Desculpa. Pode mas falar. Nessa época que meus filhos eram pequenos e adolescentes, eu não era pastor. E eu trabalhava muito. Trabalhava na universidade, tinha meu laboratório, e eu dava, no mínimo, 2 plantões por semana. Então, durante 2 noites, trabalhava a noite toda e trabalhava o dia inteiro seguinte. E então, não era questão que eu não tinha tempo, eu não tinha tempo, mas eu tinha que pôr na agenda. E dar qualidade de tempo. Era pouco tempo, era uma noite a cada 2 semanas, né? Que são 3 filhos. Então, mas eu dava prioridade. Então, a qualidade de tempo é mais importante do que a quantidade de tempo. Sim, bom, muito bom. Tem a qualidade a cada 2 semanas, mas essas 2 semanas eu vou fazer uma coisa boa, vou fazer com que eles lembrem desse tempo que ficou bom. Isso é importante. É que nem o Éder falou aí, não se esquece do passeio na garupa da bicicleta do pai. E na realidade era um tempo só dos dois, né?
Só os dois juntos. Isso é muito importante. É o que diz lá em Deuteronômio, né? Ensina o teu filho no caminho, sentado, ao se levantar, ao acordar, ao deitar. Ou seja, no dia a dia. Passa esse tempinho. E que ele saiba que você está passando com ele esse tempo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho de saúde? Né? Pois não. Eu não coloquei a sua especialidade porque os homens iam se assustar e não iam entrar. Porque o homem ainda é preconceituoso, Paulo. Não é, não? Muito. O homem é um tonto. Isso aí. Somos tontos, hein? Vamos lá. Mas na minha especialidade, eu tratava da família toda. Entendeu? Tinha que tratar, porque... Então, vários homens, amigos, ainda hoje falam, o Paulo é o meu ginecologista, entendeu? Então, isso aí... Então, a realidade, a gente trata da família toda, e a gente não pode esquecer, a mulher é menos irresponsável com a saúde do que o homem. Eu quero saber, os homens aí, quantos acima dos 50 anos estão fazendo o seu PSA, pelo menos anualmente? Não, calma, né? eu ia perguntar para você, quando que o homem teve que começar a fazer alguns exames de saúde? Eu pensei que era uns 60 anos que tinha que começar a fazer algum exame. Não, antes, bem antes. Tô brincando, que tem homem que acha que vai começar a fazer exame quando se aposenta, cara. Nada, não pode. Porque temos que prevenir, né? A prevenção é o ideal. Então, tem que consultar um médico para saber as coisas que são mais importantes. Porque tem homem que tem na família alguém que teve câncer de intestino, de cólon. Essa pessoa, um pai, uma mãe, alguém, um irmão que teve câncer de intestino, essa pessoa ela tem que fazer a partir de 40 ou 50 anos, ou 45, depende dos médicos, mas com certeza, a partir dos 45 anos, anualmente, uma colonoscopia. É assim, se der tudo normal, é todo ano. Não tem jeito. Tá? Então, é chato, é desagradável, mas tem que fazer. Por quê? Porque senão ele é uma pessoa que tem mais chance de ter um câncer de cólon, de intestino. Então, tem que fazer. O Everton Leite aqui está fazendo, o Everton lá da igreja, tenho 39 e faço PSA uma vez por ano, né? Tá bom, acho que 39 até é cedo, mas se tem um antecedente, tem que fazer. Eu comecei cedo também, Paulo. Como? Porque eu comecei cedo também, porque meu avô, ele teve câncer de próstata e morreu cedo, né? Minha avó, por parte de mãe, ela teve varizes no esôfago, né, no traço intestinal, e meu pai também teve problemas de próstata e também de pólipo. Aí eu comecei cedo para fazer alguns exames. E realmente eu fiz colonoscopia e tinha pólipo. Né? A primeira colonoscopia que eu fiz, eu já avisei o médico, falei, meu pai tem um histórico. Aí o médico já pediu a colonoscopia com retirada de pólipo. Isso aí. E, dito e feito, tinha 2 pólipos e foram retirados. E se tem pólipo, tem que fazer no ano seguinte. Não pode esperar 3 anos. E se tem alguma outra patologia, tem que fazer anualmente. Não tem jeito a colonoscopia. Então, se não tiver nada de normal, pode esperar 3 anos. Mas não pode esperar, não vou fazer daqui a 5, 10 anos. Isso não pode acontecer. E foi exatamente isso, né? A última colonoscopia que eu fiz não deu nada. Estava limpo, sem nada. E ele falou exatamente isso, ó. Você não precisa fazer o ano que vem. Exatamente. Né? Mas não passe de 3 anos, porque você precisa, você já tem o histórico. Exatamente. Né? Então, isso aí é uma coisa desagradável, mas tem que fazer. Né? O PSA, o Everton com 39, tá bom, se ele tem antecedente, tá zero. Agora, o PSA é outra coisa enganosa, né? Porque o ideal seria fazer as três coisas, né? Fazer um toque retal, o ultrassom e o PSA. Não tem jeito, o ideal é fazer isso aí, né? Olha o que o Thomas falou aí, ó. Aí, ó, soube que estava velho quando o médico... Não. Isso não, Thomas. Não, o Thomas é meu amigo, o Thomas eu conheço, não vou... É um grande amigo meu aí.
Mas e o pior é que o PSA dele é 7,8, gente. Mas só para é o esclarecer, seguinte, Paulo, fala o que é PSA, porque talvez alguns estão ouvindo e não sabem o que é isso. Sabe aquele que pensava que tem que fazer exame só quando aposenta? Ele talvez nem saiba o que é PSA. Exatamente. Ou então tem jovens aí, tem jovens ouvindo que precisam saber o que é PSA e que precisam se preparar para ele. Exatamente. Então, o PSA é um antígeno específico da próstata, que o homem tem que fazer. É o melhor exame, mas tem que fazer também o ultrassom e o toque retal a partir dos 60 anos. Isso aí não tem jeito. Porém, o PSA ele é enganoso no seguinte sentido. Você tem que saber o seu PSA. Tá? Porque, por exemplo, o Thomas, que está aí, que é meu amigo, ele tem um PSA de 7, mas o PSA de 7 dele é normal. Tá? Tem um PSA de 7 há 20 anos. Então, não tem problema. Agora, por exemplo, eu que tive câncer, tenho câncer de próstata. O meu PSA, antes dos 60 anos, era 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Aí foi para 2,8. Aí, depois de 3 meses, 3, depois 3,20. Chegou no 3,20, quando o normal do laboratório está até 4. Mas o médico, meu urologista, falou, não, o seu PSA era 2,5, foi para 2,8, 3, 3,20. Ou seja, ele está ascendente. Vamos fazer uma biópsia. E quando fez a biópsia, deu câncer. Então, não é o número, não, até 4 pode ser, eu tinha 2,5, foi para, ainda não está em 4. Não é isso, não. É o teu PSA que está crescendo. Então, como está crescendo, nós vamos investigar. O teu, não é que é até 4, até 4 está lá no laboratório, mas o seu é o que está lá. O do Thomas é 7,5, mas o meu era 2,5. Então, quando aumentou, aí foi diagnosticado o câncer de próstata. Mesmo dando... Por isso que é importante esses exames, né? Para você ver essa linha. Exatamente. Se você faz um exame e fica 5 anos sem fazer, você não consegue perceber a linha. Não. Aí quando percebe, já foi alterado demais. Já foi. E qualquer tipo de câncer, se você pega no começo, é curável. Qualquer tipo de câncer no começo é curável. Agora, não pode pegar no final, pegar no meio. Aí não tem mais jeito. Aí a gente tem que ir correndo para pegar o prejuízo que já deu e vamos tentar resolver, mas é difícil. Então... Eu levei a bronca da minha cardiologista, vários anos atrás. Eu acompanhava a cardiologista anualmente, né? Fiz alguns exames anualmente. Aí eu fui, ela me receitou os exames, aí eu falei, os últimos anos, normal. Aí eu me envolvi com um monte de projetos, deixei 2 anos. Eu fiz os exames, nem peguei o resultado e nem voltei nela. 2 anos depois, eu tive que voltar porque eu estava de folga na praia, de boa, na praia, de folga. Peguei a cadeira, aí cheguei na praia, minha esposa falou assim, vamos fazer uma medição de pressão. Tem uma barraquinha lá e estão entregando colher de madeira, de brinde. E eu quero 2. Eu vou fazer e você também vai a sua, para pegar uma outra colher de madeira. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, fui medir a pressão, a menina chegou e falou assim, tá, senta um pouquinho aí, só um minutinho, senta aí, né? Descansa um pouquinho, a gente vai medir de novo. De longe, a minha esposa falou, opa. Chegou lá e perguntou para ela, o que está acontecendo? Eu falei assim, não sei, ela está pedindo para eu descansar um pouco. Mas a minha pressão está quanto? Ela falou assim, está 22. Uau! Ela falou, você está preocupado? Você fez algum esforço? Eu falei, eu estou de folga. eu dormi bem, eu estou tranquila. Ela falou assim, então, você precisa procurar o seu cardiologista. Aí eu voltei nela. Ela voltou e falou assim, cadê o último exame que eu pedi? Aliás, você vai trazer o último e vai trazer o de agora. Aí eu fiz os exames, mostrei para ela, a minha pressão tinha sido alterada. Ela falou assim, já estava alterada há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, você poderia tratar e tudo bem. Só que agora, essa sua pressão alta provocou uma lesão no seu coração e você se tornou hipertenso. Ela me deu remédio e um cartãozinho para eu ligar para o laboratório. Você vai ser sócio do laboratório. Eu falei assim, mas até quando eu vou tomar esse remédio? Até um dia antes de você morrer.
Exatamente. Ou seja, o resto da sua vida. Né? Exato. Se eu fosse, talvez eu não precisaria estar tomando medicamento. Mas a lesão Exato. que produziu, agora ficou permanente. É verdade. O Éder falou uma coisa assim importantíssima. Olha só, eu tenho que acompanhar anualmente com o cardiologista, ainda mais pelo histórico familiar. Então, esse histórico familiar é uma coisa muito importante. Então, eu estava. Então, acho que eu bloqueei aqui. Oi, travou? Travou? Agora travou voltou? Aqui. E aí, desculpa, né? Não, voltou. Agora voltou. Voltou? Ô, Paulo, vamos lá. Eu quero fazer algumas perguntas. Pois não. Talvez o pessoal não queira perguntar. Nós temos jovens aí, né, no grupo, temos pessoas de mais idade, né, temos idosos, como os 55 anos aí do Wilson, né? Ele é bem idoso. Estou brincando, Wilson, de boa. Criança. Tá. Eu estou falando, sou de boa, eu também tenho 55 anos. Né? 55, 56, aí eu esqueço, não sei. Eu 65, meu irmão, era mole. Tem aí, olha, que bênção. Então, a vasectomia é um negócio que faz parte do homem moderno, o homem contemporâneo e o homem atual. Faz parte. Né? Uhum. E muitos vão passar por isso com controle de natalidade, não de qualidade, eu ia falar. Natalidade. A mesma. Então, a qualidade fica a mesma depois da vasectomia, porque muitos, eu tenho encontrado homens e tenho conversado com eles têm um medo danado disso. E quando eu falo assim, você precisa priorizar a sua esposa. E quando o homem faz a vasectomia, ele está cuidando da esposa, não é não? É verdade. É verdade. E a vasectomia, se você pegar um livro de anatomia, pega no Google como é que é o testículo, né? E a testículo ele tá lá, ele fabrica hormônio e fabrica o espermatozoide. Aí tem um canalzinho, e esse canalzinho vai dar numa vesícula seminal, onde essa vesícula vai guardar os espermatozoides, e na hora da relação, da ejaculação, esse espermatozoide sai junto com a próstata, ele faz aquele veículo todo aquele conteúdo para a ejaculação. O que é a vasectomia? É você pegar esse canalzinho e cortar fora. Aí o espermatozoide não vai para a vesícula seminal e você vai continuar tendo a ejaculação normal, porque o conteúdo da ejaculação é feito pela próstata, que está lá na frente, então não tem nenhuma mudança quanto a isso, mas não vai ter mais espermatozoide. É lógico que tem que fazer um exame depois, porque tem gente que tem dois canaizinhos aí, alguma coisa assim, mas se tiver depois sem espermatozoide, não tem problema. Tem um tempo até para dizer que você não tem mais espermatozoide. Aí, então, a função hormonal do homem continua igual, porque é o testículo que está lá. Ele continua fazendo hormônio, ele continua fazendo a mesma coisa. A única coisa que não vai... E continua fazendo espermatozoide. Só que o espermatozoide está bloqueado pela vasectomia, né? Que saiu esse epidídimo, que é esse canalzinho que está lá. Então, esse canalzinho está obstruído, não vai ter filho mais. Então, não tem... E é muito simples, anestesia local. O problema é que o homem é patife, né? Se o homem tivesse filho, não teria... O mundo acabaria, ninguém teria mais filho, né? Como é que o homem vai ter filho? Não tem como. Então, para fazer uma cirurgiazinha dessa que você faz no consultório, você pega lá, você dá uma anestesia, um pontinho de anestesia, corta, ele desmaia. Mas o que eu vou fazer? Desmaia e depois acorda, não tem problema. O problema é que quando fala para o homem que vai cortar lá embaixo, ele já ele já pensa em castrar. Exatamente. Não é isso, não é isso, não. Então tudo continua normal. E aí ele procrastina. Exatamente. E aí ele não prioriza a esposa. Não. E muitos pedem para a esposa
fazer aquela cirurgia horrível, né, de ligação de trompas, e a esposa sofre tanto para que ele não sofra um pouquinho. Um pouquinho, né? Se for fazer uma ligação de trompa sem uma cesárea, ou sem. Às vezes faz uma cesárea para fazer a ligação também, como você falou. É abrir uma barriga para fazer um negócio desse, né? Então, Sim. na realidade, e é uma coisa tão simples, né? Muito simples. É que o homem é patife, né? Isso é verdade. Exatamente, ele usa como desculpa. E eu gostei quando você falou, procrastinação é adiar intencionalmente. O Wilson colocou aí, né? O medo é causa da procrastinação ou é mais uma desculpa? Na realidade, é uma desculpa. Claro. Porque, na realidade, você está decidindo adiar intencionalmente aquilo que você já pode fazer. Por isso que a Bíblia fala, tem que decidir, gente. A pobreza te assaltará. Teu problema de relacionamento vai ficar problema por causa disso, né? Ou seja, vai ter com a formiga, vagabundo. Toma juízo e faz alguma coisa, né? É uma coisa que tem que ser feita, tem que ser decidido fazer. Muitos anos atrás, um rapaz estava com medo de fazer a vasectomia e ele já estava com 5 filhos. E aí ele falou assim, pastor, mas isso aí é muito raro. Tal. Raro o quê, meu? Aí eu chamei um monte de homem assim da igreja. Vem aqui, ó, uma rodinha, rapidinho, uma rodinha. Quem já fez vasectomia? Meu, todo mundo, só ele que não tinha feito. Exatamente. Falei, cara, tá aí, ó. Exatamente, o raro é quem não tá fazendo. Você aí tem que fazer isso, meu. Para com isso, negócio aí. Né? Vamos tratar isso. O Josiano falou que ele já fez, né? O Everton falou que, nesse caso, ele está procrastinando. Eu não sei. Ele vai fazer filho, Everton, eu quero só ver. Aí, olha, escuta o teu pastor, rapaz. Escuta o teu pastor. Né? Você falou, vamos lá, de ejaculação. Eu queria que você colocasse a sua... Você é um médico ginecologista. Talvez você já pegou mulheres e... no bom sentido, no sentido de atender, tá? Né? Hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que fala, né? Porque o marido tem ejaculação precoce. E não trata isso, nunca falou com ninguém, a esposa fica calada e não consegue falar com ninguém sobre isso. E a esposa sofre com isso, não sofre? Com o marido tendo ejaculação precoce? Sem dúvida. Então, é pena que eu não consigo pôr, mas eu, durante os meus 30 anos de consultório, eu peguei N mais um casos como esse aí, né, de ejaculação precoce. Agora, eu vou tentar fazer um gráficozinho do homem e da mulher. Isso é muito importante, que eu fazia isso no receituário. Então, o homem, ele tem presta atenção, ele tem um interesse sexual pífio. Ou seja, se ele vê uma foto, se ele vê a mulher sensual, ou se vê outro, ou se chegou em casa, ele do zero, ele pode estar com dívida, ele pode estar com conta para pagar, exatamente. Ele sobe e desce. Ou seja, ele tem uma excitação, ele tem ejaculação e desce. Acabou. Esse é um homem, exatamente como está aí, tá? Ejacula e desce. E dorme, porque embaixo, quando acabou, dormiu. Tá? Se você puser sono profundo lá embaixo. Não, né? Ronca. Exatamente, ronca igual um porco, como a gente fala, né? Então, agora a mulher não. A mulher, ela para ter um interesse, ela não vai do zero. Ela começa no café da manhã. Tá? Então, no café da manhã, ela começa a ter ela fica até... Exatamente. O interesse pelo sexo começa quando ele liga para ela durante o dia e fala: como é que você está, meu amor? Leva flores, ou faz isso, ou sai para jantar, ou dá alguma coisa. Então, o interesse pelo sexo é 12 horas antes, um dia antes.
e ela começa como o seu gráfico, ela vai devagarinho, né? Esse devagarinho, e aí eu falo para os homens, gente, não é para ir para os finalmente logo, porque a mulher ela precisa estar num estágio onde existe uma lubrificação vaginal, onde ela tem que estar num estado de excitação grande, para poder ser prazeroso esse sexo. Tá? Então, ela tem que ir devagar, aí ela tem um orgasmo maior, de mais tempo, e um período de relaxamento mais lento. Tá? Esse é o gráfico da mulher. E outra, quando acabar, se você está roncando, ela vai se sentir usada, ela vai querer discutir a relação, discutir com os filhos, vai querer conversar. Então, isso aí é uma coisa que vai acontecer. Como que nós vamos fazer para esses gráficos ficarem mais ou menos normais, né? Então, o homem, a mulher não tem como mudar. Ela não consegue fazer um gráfico mais curto, como o homem. Não tem, não dá para fazer isso. Não dá, exatamente, a mulher não dá. Agora, o homem, ele tem que pegar esse gráfico que você está vendo aí e levar lá para frente. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso, aí ele vai ter que ter ajuda da mulher, ele vai ter que ter muito interesse por ela, amor. Não é uma relação como se fosse com uma prostituta, é uma relação de amor, onde ela e ele vão construir essa relação durante o tempo. Porque o sexo vai se aprendendo durante a vida, né? Cada vez deveria ficar melhor, né? Então, essa construção dos dois gráficos ficarem para frente é uma construção a dois, né? Eu costumo falar que a Bíblia é muito boa, lá em Efésios 5, 22, ele fala assim, e eu gosto de pôr isso, quando eu falo sobre isso, a fome do homem e a fome da mulher. A fome da mulher é amor, por isso que Deus fala, marido ame, demonstre amor, né? Então, essa é a fome. Você é a única pessoa que tem biblicamente, moralmente, a autorização para satisfazer a fome da sua mulher, dê amor. Agora, a fome da mulher, isso aí a gente tem que falar para as mulheres também. A fome do homem ele ser importante. Porque, às vezes, o homem está tão humilhado no trabalho, ele chega em casa tão chateado, e aí nem o cachorro abana o rabo para ele está tão mal que ele não consegue nem ter relação. Ele vai ter uma relação dessa. Então, a mulher precisa satisfazer a fome do homem, que é que ele se sinta importante em casa. Ele tem que chegar em casa, mesmo com dívida, e falar, cheguei na minha casa, puxa vida, aqui eu sou importante. E aí, mais ou menos, mais gráfico. Eu gostei do Wilson Carvalho. Muito boa, Wilson. Legal essa. É a única procrastinação que o homem tem que fazer. É procrastinar a ejaculação. Valeu, cara. É a única. Muito boa, gostei. Vou usar isso em outras palavras, viu, Wilson? É a única procrastinação que o homem pode fazer. Mas aí, mas se a ejaculação é precoce, ele não consegue fazer isso. Existe tratamento, né? 90%, mais que 90% das vezes, não existe uma causa física para isso. Existe, sim, uma causa mais psicológica, uma causa de falta de amor, uma causa de... uma falta de amor próprio, o seu amor próprio, a sua autoestima está baixa, ele não consegue... Aí é um tratamento do casal nesse sentido. Tá? Não do casal. Mas pode ser também fruto de traumas que precisa ser tratado. Né? Sim, psicologicamente, sem dúvida. E aí terapia é muito importante. É importante uma bateria de exames e o homem ser claro, falar para o médico, para o seu urologista, eu não consigo segurar. O que está acontecendo? Então faz toda uma bateria de testes e vai para uma terapia, para um aconselhamento, né?
Isso é muito importante, né? Exatamente. Mas olha só, é a única procrastinação que o homem tem que fazer, tá? Procrastina a ejaculação, né? Exatamente. Paulo, vamos caminhar para o final aqui, já são 1h15, né, de duração. Não. E uma coisa, eu me preocupo com Romanos 12:1. É isso? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é isso, né? Romanos 12:1 está lá, né? Esse aí está. Romanos 12:1. Pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Eclesiastes. Não, mas. Eclesiastes. Eu anotei aqui, Eclesiastes. Isso. Assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais não terá prazer. Exatamente. Paulo, eu me preocupo com isso, rapaz. Tô brincando. Quando que isso pode acontecer? E aí a gente vai falar assim, vamos lá. Menopausa e antropausa. Uau! Eu até brinquei com você, antes do tema de menopausa e antropausa, eu falei até da TPM, né? Você é ginecologista, e aí, antes de falarmos sobre esse final dos dias, né, eu quero falar TPM, rapaz. Você é ginecologista, eu estou vendo que quase todos aqui são casados, né, que estão no nosso... Eu não sei, né, se tem outros aqui, né, mas parece que todos são casados aqui, né? E aí, como que a gente lida? Ou se você não é casado, se você está nos ouvindo e não é casado, é adolescente, é jovem, né? Olha, leia sobre isso, porque você vai precisar enfrentar esse negócio, né? Então, TPM. Como que a gente pode, né, cuidar da nossa esposa, da nossa namorada, né, no caso dos jovens aí, né, nesse período da TPM dela? E, aliás, tem gente que não sabe o que é TPM, infelizmente, tem homem que ainda não sabe o que é TPM. Né? Fala o que é TPM e como que a gente pode lidar com isso. Porque não dá para ficar comprando bolsa e sapato toda vez que ela tem TPM. Chocolate também. Chocolate também, né? Olha, a TPM é a tensão pré-menstrual, né? Então, a mulher, geralmente, na segunda fase do ciclo, ela pode começar a ter uma tensão maior e vai piorando, e tem mulheres que têm, assim, uma TPM, uma tensão pré-menstrual grande, e quando vem a menstruação, acabou. Nem ela entende o que aconteceu com ela, né? De tão terrível que foi esse tempo. E é um tempo difícil mesmo, que ela, às vezes, tem que tomar um remédio, tomar algum tratamento, e tem que procurar o seu ginecologista que tem tratamentos. Mas, para o homem, além de deixá-la ser tratada, ele tem que entender alguma coisa da mulher. Aliás, não dá para entender mulher, mas tudo bem. Mas o que ele pode entender é que quando ela vem falar, ela vem brigar, ou ela vem daquele jeito, o que você tem que fazer é o seguinte: nada. Você não tem que discutir com ela. Você tem que dar um abraço. Seguir em frente, que vai passar. Daqui a pouco, acabou totalmente. Veio a menstruação, acabou. E não adianta você terminar um relacionamento no sentido de brigar nesse tempo, porque daqui a 2, 3 dias, acabou. Então, você vai ter que aguentar 2, 3 dias e dar um abraço, dar um chocolate. Não precisa dar bolsa, que é muito caro, mas no sentido de você entender que esse tempo vai acabar. Porque a mulher é muito difícil. Eu tinha pacientes que iam para o socorro todo mês. É muito difícil. Por mais que você fale, olha, isso é normal, o que está acontecendo, vai passar, ela não entende até que passe. Agora, você deveria, como um homem, como uma pessoa talvez mais racional, falar, isso vai passar e essa tempestade vai acabar. Eu não vou discutir com ela, não vou brigar com ela. Eu vou dar um abraço. Eu vou conversar com ela. Então, esse entendimento é muito importante. É lógico que ela, nos casos extremos, ela tem que procurar o ginecologista, e tem vários remédios que melhoram, que podem ser tomados. Mas, para o homem, a compreensão e o abraço
Nada supera isso. Isso aí é importante. Não brigue porque vai ser pior. E é importante de cuidado, não responda as perguntas dela. Ela não quer saber. Não. Porque se você responder, aí vai ter confusão. Né? Aí vai ter confusão. Claro. Né? Ah, olha como que eu tô. Nem... Parou. Brecou um pouquinho. Cabe. Você tá achando que eu engordei? Não. Tá? Caladinha, mas vai votar. Né? Se ela perguntar para você se ela tá muito chata, não responda. Não. Não, né? Deixa lá, né? Conversa, eu não sei, deixa ela falar. Pastor, nessa sua, no que o senhor falou, eu não sei se teologicamente é pecado mentir nessa hora. Olha, eu digo que é melhor omitir, não falar nada, exato. Fica quieto. Há tempo quieto, de falar e há tempo de calar. Aí você fica calado. O que é? Você está levando bronca da esposa já? Tá bom? Temos que procrastinar. Aí, bom, nesse caso, procrastine a sua resposta, é salutar. Exatamente. Então, o segundo momento que você pode fazer uso da procrastinação. Estamos aprendendo, né, Paulo, hoje? Eu achava que a gente não tinha que procrastinar, mas a gente já descobriu duas coisas que tem que procrastinar. Exatamente, exatamente. Então, estamos aprendendo. O pessoal parou de interagir, eu acho que eles não têm mais nenhuma conversa, né? Tá, já passou aí, o Josiano já falou que conversou com amigos e primos sobre vasectomia, que conseguiu tomar coragem, já fez há 2 anos, né? Que bom, né? O pessoal tem que se cuidar, fazer exames médicos, né? E aí não procrastine esse tempo aí com Deus, tá? E se você entrou aí ou está assistindo esse vídeo em outro momento, né? Aprenda também de que algumas decisões na sua vida não podem ser adiadas. E como o pastor Paulo falou, logo no comecinho, ele começou a falar assim, olha, a prioridade é Deus. Então, cuidado para você não procrastinar o seu relacionamento com Deus. Né? E o Paulo falou assim, depois vem a esposa, filhos e trabalho. Então, talvez esteja na hora de você colocar em dia o teu relacionamento com Deus. Né? Volte-se para Deus e esteja com Deus. Volte-se para a comunhão dos homens da igreja, né? Comunhão. Nós não somos homens superficiais, nós não somos homens banais e não somos homens caretas. Tá? O cristão é aberto, consciente, e o cristianismo maduro, ele leva em consideração, né? O não procrastinar o cuidado consigo mesmo e o seu relacionamento com Deus e o cuidado da esposa. Nós, como cristãos, somos contra a violência doméstica, né? Não somos a favor do machismo, porque o machismo corrompe o conceito bíblico de hombridade, né? De ser homem. Né? Jesus nos ensina a ser homens, não a ser machos. Né? E aí nós não concordamos com isso, com a violência em casa, com a violência com os filhos, né? Nós somos cristãos e nós reconhecemos a necessidade de sermos homens, né? Homens maduros, amorosos, sensíveis, né? Homens que reconhecem a sua fraqueza, homens que sabem que não conseguimos corrigir muitas coisas, por isso precisamos da nossa esposa para nos ajudar e precisamos um dos outros. Eu preciso do Paulo, o Paulo precisa de mim, os homens da igreja precisam uns dos outros, né? E pode falar, né? Converse com a gente, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, para que a gente realmente cultive isso, né? Paula Nasser está com a gente, é uma psicóloga, né? Mas quem que está contigo, Paula? Nós somos homens carentes, excelente, pastor, é isso mesmo, somos carentes, Paulo. E precisamos reconhecer a nossa carência, sabe? Falar para a esposa, tô ruim hoje. Faz aquela cara de gatinho, né? Aquele gatinho. Né? Mas reconheça que você precisa da ajuda.
né? Porque ela vem, quando você reconhece, aí você vai perceber que ela está chegando na ajuda, né? E aí você vai ser um homem melhor. Não é não, Paulo? Isso aí, isso aí. Né? Vem da nossa Nós... intimidade com a nossa esposa. Então, saia com ela toda semana. E converse, né? E converse abertamente. Deixa ela falar, mas também você responda o que ela fala. Porque normalmente os homens não respondem o que as mulheres perguntam. É. Quem não Não responde quando a mulher. Quem não responde quando a mulher não pergunta? Pergunta. É. Eu. Não, tô brincando. Eu... Ela perguntou, você está pensando na política. Exato, né? Aí, boa noite, pastor. A Paula Nasser, Paulo, foi a nossa preletora da semana passada, né? Ah, prazer. E o tema foi Bolsa de Mulher. Foi muito interessante como ela abordou aí a live. Né? Tô com saudade de conversar contigo, Paulo. A gente vai bater um papo aí, tá bom? E aí a ideia é essa mesmo. A ideia dessa live é fazer o homem pensar nisso, né? E parar de ser procrastinador, tá? Só tem aqueles dois pontos, né? Que pode procrastinar, né? Mas o restante não pode, tá? Paulo, obrigado. Você quer dar a última palavra aí? Ah, eu sei que você pode acompanhar também as redes sociais da Igreja Batista da Granja Viana, não é, Paulo? Fala aí um pouquinho aí. Então, eu quero agradecer ao pastor Valdomiro e eu acho isso que nós conversamos extremamente importante. O homem é um bicho meio difícil de lidar. Que homem fala que faz e não faz, fala que ouve e não ouve, mas por isso que a gente tem que estar trabalhando com o homem dia após dia. Então, foi muito bom. E o tema, perfeito, né? Procrastinador, porque o homem é um procrastinador mesmo, de excelência. Então, gostei de falar, Deus abençoe vocês, eu acho que muito bom, muito jóia. Eu agradeço. Obrigado, Paulo, também. Acompanhe as redes sociais dele, acompanhe a nossa rede social também, PIB em Jandira, né? Ou Primeira Igreja Batista em Jandira também, você pode acompanhar. E vamos viver esse tempo de maturidade, de Amém. crescimento. Tá? Quero orar por tua vida, Paulo. Quero orar pelos homens todos e as suas famílias. Posso? Vamos lá? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela presença do Paulo, pela maneira como o Senhor, através dele, Pai, trouxe palavras para a minha vida, para a vida de todos os homens. Pai, nos ajude nesse enfrentamento desse nosso defeito de procrastinar. Nos ajude a não perdermos mais tempo e nem confundirmos as nossas prioridades. Que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida do Paulo. Pai, cuida dele no tratamento do câncer. Pai, que ele tenha vitória, que ele tenha sucesso nisso. E que cada homem procure se cuidar, procure fazer os seus exames. Pai, que não demore para isso, para que a sua família também sinta que é cuidada, que a sua esposa também sinta que é cuidada quando o homem cuida de si mesmo. Pai, que a tua bênção também esteja sendo estendida por todos aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, Pai, que vão estar parando um pouco para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Amém. Paulo. Um abração, cara. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tudo de bom. Tá aí, Janderson?